Chile é um país constituído por uma longa e estreita faixa de terra entre o Oceano Pacífico e as Cordilheiras dos Andes. Diante dessa singularidade, a maior parte da população concentra-se na região central, onde a capital Santiago possui 40% da população. O Chile notabiliza-se politicamente entre os seus vizinhos latino-americanos, por ter tido uma forte tradição republicana desde a proclamação da independência em 1817, o que levou a desenvolver um regime democrático capaz de representar diversos estratos da sociedade. Essa estabilidade política conviveu com uma estrutura econômica pautada nas atividades intensas de exploração dos recursos naturais, principalmente extração de minérios, viga mestre da economia, da qual se sobressai o cobre, produto mais exportado. Em 1947, o metal vermelho representou cerca de 50% das exportações do país. Diante dessa estrutura, o consumo de manufaturas, dentre as quais a maioria vinha do exterior, dependia das receitas auferidas pela venda de commodities. Ou seja, o Chile estava inserido na dinâmica primária exportadora, assim como seus vizinhos latino-americanos, Argentina e Brasil. Mas a economia chilena sofreu profundas transformações em 1930, quando a Grande Depressão interrompeu essa dinâmica e lançou o Chile no processo de substituição de importações. O país parou de importar bens de consumos leves, têxteis e calçados, para começar a produzi-los internamente. A ascensão da indústria possuía dificuldade de sustentação para uma economia que dependeu durante muito tempo do comércio internacional. Mas a ação estatal permitiu a continuidade desse processo, pois cooptou os recursos financeiros e físicos por meio de instituições públicas para fomentar o desenvolvimento industrial. O processo de substituição de importações não significava a quebra da dependência com o exterior. Pelo contrário, aumentou essa dependência, pois o país, a internalizar a produção de bens de consumo leves, precisaria importar bens de capital, o que demandava um volume muito maior das divisas. A fonte dessas divisas era oriunda essencialmente da exploração do cobre, que era controlada pela companhia mineradora norte-americana. O Estado tributava essa atividade para ter acesso a essa riqueza, porém a tributação recolhia poucos recursos em relação ao total que estas companhias conseguiam com a exploração. Além disso, o Chile possuía uma baixa produção agrícola devido à geografia do país, que abria dificuldades de ordem meteorológica e logística. Isto proporcionava a inflexibilidade da oferta de alimentos. Tal situação agravava-se com o fato da concentração fundiária ser elevada e de parte significativa das terras não serem aproveitadas, o que levava à ineficiência da agropecuária chilena. Essas duas dificuldades, agricultura e cobre, obstruíam a construção da indústria chilena. Determinadas reformas foram iniciadas no governo de Eduardo Frei, a fim de resolver essas dificuldades, a nacionalização do cobre e a reforma agrária. Porém, a gestão desse presidente não foi capaz de desenvolver essas reformas a níveis satisfatórios, pois a distribuição de terras ficou muito abaixo da meta prevista, e a nacionalização do cobre referiu-se a uma compra do Estado na participação dos negócios das mineradoras norte-americanas. Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Em 1970, uma coalizão de esquerda denominada Unidade Popular levou Salvador Allende à presidência do Chile, um fato notável para a América Latina, pois foi o primeiro presidente da região com clara tendência de esquerda a ser eleito democraticamente. O projeto de Allende consistia em transformar pacificamente o Chile numa nação socialista, isto é, tornar a sociedade chilena mais igualitária ao seguir o caminho da democracia, evitando assim os excessos inerentes às revoluções, as quais desembocavam em ditaduras e conflitos armados. No entanto, o socialismo, ao ser levado a cabo pela Unidade Popular, não era bem definido, o que era previsível em um aglomerado de partidos no qual cada um possuía pensamentos e ideais próprios. Apesar disso, era possível delimitar 3 pontos que permitiam tal união desses partidos: a defesa dos interesses das classes pobre e trabalhadora, a reforma agrária e o nacionalismo. Com isto em mente, a política econômica de Allende realizou a reforma agrária, acelerando a expropriação e distribuição de terras aos camponeses, processo que já havia sido iniciado pelo governo anterior. O governo destinou os recursos de política agrária para conceder crédito aos novos proprietários rurais que se formavam. Allende destacou-se principalmente pela estatização das companhias de mineração, ou seja, o subsolo foi nacionalizado
e a riqueza vinda do cobre pertenceria em sua totalidade ao Chile. Além disso, importantes oligopólios no setor bancário, nacional e transnacional e de telefonia foram expropriados e tiveram a propriedade transferida ao Estado. Mas a estatização não ficou confinada somente a essas áreas, pois o governo buscou apropriar-se das empresas de outros setores, como têxtil e alimentício. Todas as medidas adotadas por Allende davam suporte para aplicar uma política econômica pautada no aumento da demanda agregada, ou seja, aumentar o salário mínimo, elevar o crédito e o gasto público, contratar trabalhadores para as novas empresas estatais expropriadas e, dessa forma, reduzir a capacidade ociosa da economia chilena. O governo registrou um aumento de 12% na produção industrial em 1971, o maior índice alcançado em muitos anos. Porém, o aumento do salário mínimo constituía-se num processo arriscado, pois havia a clara possibilidade desse estímulo à procura exceder a produção, o que conduzia a uma aceleração da inflação, fato que se concretizou entre 1971 e 1972, quando o nível de preços foi de 22% para 163%. As autoridades econômicas buscaram controlar a situação ao instituir o controle de preços e selecionar melhor as importações, prioridade a alimentos, determinados insumos industriais e combustíveis, a fim de conter a escalada inflacionária. O controle de preços por parte do governo levou o comércio chileno a recorrer ao ágio e à retirada de produtos da prateleira, os quais muitos foram postos no mercado negro, mas, além dos comerciantes, os empresários passaram a boicotar a economia chilena, passando a produzir em um nível inferior, causando desabastecimento. O descontrole da inflação e os obstáculos da economia em prosseguir com o aumento da renda nacional, o PIB retraiu-se em 1,2% em 1972, fez com que o clima de polarização na sociedade chilena recrudescesse e assim houve mais greves e manifestações que paralisaram o país. O Chile vivia um clima de guerra civil, com a direita e a esquerda disputando ferozmente cada questão da sociedade. O governo da Unidade Popular viu seu traumático fim em 11 de setembro de 1973, quando os militares decidiram derrubar Salvador Allende. Além disso, os Estados Unidos tiveram participação determinante na desestabilização do governo Allende. Primeiro tentaram impedir que ele não ganhasse as eleições. Fizeram algo parecido com João Goulart aqui no Brasil. A CIA apoiou ativamente a junta militar após a derrubada de Allende. Muitos oficiais de Pinochet estavam envolvidos em abusos sistemáticos dos direitos humanos. Alguns deles eram informantes ou agentes da CIA ou das Forças Armadas Americanas, aponta um relatório secreto aberto em 1999 pelo governo americano. Em 2000, após a liberação de documentos pela Casa Branca, o governo americano reconheceu iniciativas aprovadas pelo governo dos Estados Unidos durante esse período agravaram a polarização política e afetaram a longa tradição de eleições democráticas no Chile e de respeito à ordem constitucional e ao Estado de Direito. O possível medo do comunismo fez com que os Estados Unidos, primeiramente visando os minérios chilenos, depois impedir o sucesso do governo Allende, compactuasse por uma década com um governo que desrespeitou todas as formas as liberdades individuais e os direitos humanos, tão propagandeados pelo próprio Estados Unidos. Esse governo é o do militar Augusto Pinochet. Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. A tomada do poder pelas Forças Armadas chilenas prosseguiu com a instalação de uma ditadura, o que encerrava com um dos regimes democráticos mais duradouros da América Latina. O golpe foi realizado com o simples intuito de devolver o país ao status quo que o Chile tinha antes de Allende. A princípio, o regime militar liderado por Pinochet não tinha um projeto econômico definido a ser aplicado tal como a Unidade Popular possuía, mas tinha um claro objetivo: conter a inflação. Então, um grupo de economistas oriundos da Escola de Economia de Chicago, os Chicago Boys, conduziu uma política destinada a estabilizar o nível de preços. Mas fora isso, eles inseriram reformas que buscaram dar ao mercado um papel maior na regularização da vida econômica do país. Os Chicago Boys foram bastante influenciados pela linha de pensamento monetarista veiculada por Milton Friedman, e foram responsáveis por tornar o Chile o primeiro país a seguir a doutrina neoliberal, só reafirmando o fato de que as políticas neoliberais só funcionam
quando inseridas de maneira ditatorial, pois democraticamente não recebem apoio. As primeiras medidas adotadas pelos militares foram anular a reforma agrária de Allende, ao devolver as terras aos antigos proprietários e reprimir agressivamente os movimentos sociais e os sindicatos. Ao retomar o controle da economia, as autoridades econômicas diagnosticaram que a inflação, que terminou em 1973 com 508%, era derivada da demanda e, dessa forma, reduziram severamente em 1974 a circulação de moeda a fim de conter o consumo. A crença dos monetaristas de que as medidas de contração monetária constituíam-se eficientes instrumentos na contenção da inflação não encontrava respaldo na economia chilena, já que o controle monetário não se viu capaz de reduzir o nível de preços, o qual se manteve em 1974 e 1975 a 300%. O efeito mais grave dessa ação não foi sua própria impotência, mas sim ter afundado o Chile numa depressão que no ano de 1975 encolheu 12% do PIB. Os Chicago Boys buscaram reduzir a participação do setor público na economia, pois o gasto público representava 12% do PIB entre 1972 e 1973. Então, em 1975, impôs uma série de privatizações que retiraram a significativa influência do Estado na economia. Mas o fato desse processo ter sido feito durante uma grave recessão contribuía para o aumento considerável da concentração da propriedade, pois permitiu que somente poucos agentes tivessem condições de adquirir essas empresas privatizadas. Outras medidas tomadas para diminuir a inflação foram a abertura comercial e fixação do câmbio. O repentino fim do protecionismo foi negativo para o desenvolvimento industrial chileno, já que entre 1970 e 1981, a participação da produção industrial no PIB reduziu em 5%. Diante desse quadro, a taxa média de crescimento do PIB entre 1977 e 1981 foi de 8%, mas isso respondia à recuperação da recessão de 1975, isto é, a reocupação dos fatores produtivos sobre a já existente capacidade instalada. No entanto, acreditava-se que as medidas estavam surtindo efeito e que o mercado estava guiando a economia à prosperidade. Porém, via-se que o país estava produzindo pouco em proporção ao enorme consumo, que era sustentado por recursos externos. Era um processo insustentável a médio prazo, e a economia cobrou o preço diante do abrupto encarecimento dos juros externos em 1982. Naquele ano, a iniciativa privada estava extremamente endividada no exterior, e muitas empresas começaram a falir, em especial os bancos. O Banco do Chile, a principal instituição financeira do país, estava completamente insolvente. O Chile entrou novamente numa recessão, com a queda do PIB em 1982 de 14%, e o Estado, que se manteve distante do mercado, teve que intervir, a fim de evitar a quebra do sistema financeiro, ao salvar bancos e outras empresas importantes para a economia chilena. Os prejuízos da iniciativa privada tiveram que ser socializados, o que marcava, assim, o fim do neoliberalismo no Chile. Ao vermos essa aventura dos Chicago Boys na economia chilena, podemos perceber um paralelo com o milagre econômico brasileiro, já que foi um pequeno surto de crescimento do PIB, destinado a uma pequena parcela da população, que se manteve apenas enquanto existia a entrada de capitais estrangeiros. Após isso, veio a década perdida. Após uma pressão internacional, o ditador Pinochet decidiu abrir um plebiscito para a população decidir se a ditadura chegaria ao fim. Era uma oportunidade única. A oposição se reuniu e trabalhou intensamente por uma frente popular. O momento mais importante da transição à democracia no Chile foi o plebiscito de 5 de outubro de 1988, no qual a maioria dos chilenos decidiu retirar Pinochet do governo e promover o retorno do regime democrático. Esse plebiscito foi uma vitória da sociedade chilena. Após 16 anos sem eleições democráticas no país, dos 7.435.913 chilenos registrados, 7.233.241 compareceram às urnas,
sendo considerado o menor índice de abstenção eleitoral da história chilena. Desse total, 54,70% votaram pelo no e 40% pelo sí. No dia 5 de outubro de 1988, o processo de transição política deu uma importante reviravolta no Chile. Pinochet perdeu, ainda que por pouco, a eleição que, a priori, colocou o projeto político e institucional por ele implementado à prova. Era o fim de uma ditadura que deixou de legado uma estimativa de vítimas da repressão política que variam entre 3.200 e 30.000 assassinatos e desaparecimentos politicamente motivados, entre 40.000 e 200.000 sobreviventes da tortura politicamente motivada, centenas de milhares de detidos sob suspeita de serem dissidentes políticos, 200.000 exilados por motivação política. Esses dados não incluem a criminalidade violenta sem motivação política. Durante este período, o desemprego aberto no Chile se manteve muito acima da média sul-americana, variando entre um máximo de 20% e pouco menos de 10%. No período anterior, durante a presidência de Allende, a política de emprego foi um verdadeiro sucesso, com a vigência do pleno emprego após o golpe. Porém, à medida que a liberalização econômica era aplicada, o desemprego aumentava, ultrapassando os 20% em 1983, quase empatado com a inflação que se aproximava dos 25%. De 1975 a 1987, o desemprego não ficou abaixo dos 10%. Com a imposição das medidas neoliberais, a tendência à redução da desigualdade é invertida, resultando no auge da desigualdade de renda nos últimos anos do regime ditatorial. A partir dos anos 1990, a desigualdade tem uma redução brusca e, em seguida, um aumento gradual. Esse aumento da desigualdade de renda no período ditatorial pode ser considerado ainda mais grave se levarmos em conta a reversão da reforma agrária e a privatização dos serviços públicos, como a educação e previdência. Como apenas o serviço público pode garantir o acesso igualitário a vários produtos, é de se supor que a privatização e desregulamentação deixou operários e camponeses ainda mais desamparados. Podemos observar a evolução da desigualdade de renda individual, medida pelo índice Gini, no período de 1957 a 2007. De início, é possível verificar que no governo Allende se inverte a trajetória de aumento da desigualdade de renda, levando ao período mais igualitário. Fato que é ainda mais reforçado caso recordemos do avanço da reforma agrária, que reduz o índice Gini rural. Até mesmo em relação à renda nacional, a política econômica da ditadura não parece ter sido favorável. O Chile tinha uma renda média por habitante pouco acima da média latino-americana. A renda cai no final do governo Allende e só recupera sua posição acima da média latino-americana depois do fim da ditadura de Pinochet, com diferença fundamental. Enquanto Allende sofreu sabotagem, Pinochet beneficiou-se de auxílio e apoio da elite interna e externa, através do governo dos Estados Unidos, além da colaboração e investimentos externos diretos. Mesmo assim, apenas no pós-ditadura houve recuperação da antiga posição. No gráfico podemos verificar a incidência da pobreza extrema urbana em 3 países sul-americanos. Chile e Brasil seguem uma trajetória semelhante na redução gradual dessa miséria urbana em 2 décadas. No caso chileno, a redução da pobreza coincide com o fim da ditadura pinochetista. Estas tendências provavelmente são devidas aos programas sociais promovidos pelos governos democraticamente eleitos pós-ditadura. A tabela abaixo mostra a gradual redução da pobreza extrema após o fim da ditadura de Pinochet. Observe que a miséria atingia quase metade da população residente no Chile nos últimos anos da ditadura. O que esses dados mostram é que o governo Allende foi capaz de garantir a redução da desigualdade e o pleno emprego, enquanto as medidas liberalizantes da ditadura tiveram como resultado o aumento da desigualdade, desemprego e miséria, com resultados muito fracos no controle da inflação. A crença dos Chicago Boys na capacidade reguladora das forças do mercado impediu-os de perceber as limitações do modelo adotado e levou-os a cometer muitos erros que provocaram a concentração de renda e a intensificação da pobreza, como é de costume nos governos neoliberais.
Os eventos do Chile na década de 1970 mostram claramente o abismo que existe entre a ideologia e a prática na economia, além de revelar o paradoxo da excessiva intervenção estatal e da isenção do Estado na vida econômica. O desemprego, a miséria, a desigualdade, a inflação e a renda média por habitante tiveram melhora sensível a partir dos governos eleitos, e mesmo assim, apenas a inflação e a renda média podem ser considerados satisfatórias. Essa melhoria de indicadores de emprego e distribuição de renda do Chile atual pode ser explicada por uma parcial reformulação da política econômica neoliberal nos últimos anos, políticas sociais implementadas pelos governos que, no entanto, mantiveram vários princípios neoliberais que são ainda motivo de insatisfação e revolta na juventude chilena, principalmente a educação privada e a previdência privada, conjuntura internacional favorável com o aumento do preço do cobre, principal produto de exportação chileno. As grandes mobilizações da juventude chilena, apesar da forte repressão policial, estão aí para mostrar que há problemas neste paraíso da América Latina. Hoje o Chile sofre para reverter a sua aposentadoria totalmente privatizada, que está sendo considerada um modelo para a reforma da Previdência de Paulo Guedes, ministro da Economia de Bolsonaro. Lá no Chile, a situação se tornou insustentável. Após 30 anos da sua implementação, hoje todos os trabalhadores chilenos são obrigados a depositar ao menos 10% do salário por no mínimo 20 anos para se aposentar. A idade mínima para mulheres é 60 anos e para homens 65. Não há contribuições dos empregadores ou do Estado. Agora, quando o novo modelo começa a produzir os seus primeiros aposentados, o baixo valor das aposentadorias chocou. 90,9% recebem menos de 149.435 pesos, cerca de R$ 694 reais. O salário mínimo do Chile é de 264 mil pesos, cerca de R$ 1.226 reais. Por conta desse sistema de pensões, o Chile tem a maior taxa de suicídio entre os idosos da América Latina. No ano passado, centenas de milhares de manifestantes foram às ruas da capital Santiago para protestar contra o sistema de previdência privado, ou seja, a aposentadoria totalmente privada chilena, que é uma das inspirações da reforma de Paulo Guedes, paga um pouco mais da metade do salário mínimo para 90% dos aposentados. A previdência privada só reproduz a desigualdade ao longo do tempo. Diferentemente do Brasil, os militares que participaram do golpe e da ditadura no Chile não deixaram saudades. Augusto Pinochet, que liderou o golpe militar contra o presidente socialista eleito, Salvador Allende, ficou no poder durante 17 anos, período no qual cometeu crimes como genocídio, tortura, fuzilamentos e desaparecimento de cerca de 3.197 vítimas. Entre os anos de 1973 e 1990, Pinochet impôs uma feroz ditadura no Chile e a partir de 1998, o juiz espanhol Baltasar Garzón conseguiu sua prisão em Londres, acusando o ex-ditador por genocídio, terrorismo e tortura. Mais de 300 apelações foram feitas contra Pinochet no Chile e mais de 14 vezes ele foi acusado por violação dos direitos humanos e corrupção. Além desses casos, sabe-se hoje que Pinochet envolveu-se em crimes de corrupção e até envolvimento com narcotráfico. Depois de 14 anos de investigação e cerca de 12 anos após a morte de Augusto Pinochet, a justiça chilena decretou o fim do caso Higgs, que apurou o desvio dos fundos públicos pelo ditador nos 17 anos de seu regime, no qual ficou decretado que o patrimônio total de Pinochet, que era de 21,3 milhões de dólares, dos quais 17,8 milhões tinham origem ilícita. Então, esse é um breve dossiê sobre o herói da direita nacional, inspiração para o modelo econômico de Paulo Guedes e tido como defensor do liberalismo. O paraíso liberal chileno é mais um engodo, assim como os vários milagres neoliberais que são feitos às custas da ampliação da desigualdade social e concentração de renda, além do aumento da miséria dos trabalhadores.